Economia. Opa! Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, 4 letrinhas. Tem uma música que fala assim: vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. 4 folhinhas nascidas ao léu. Aqui é 4 letrinhas. E aí, IPCA. Eu quero que você fale sobre. Onde é que você está? Que você está num outro fundo? Você está num fundo laranja, com um sofá cinza. Normalmente você aparece no seu escritório. É bonito É aí. que você acha que só você tem direito A a trocar de mudar o fundo? fundo? Olha, nos É, porque eu bancos eles achei que eu trocam estava fundo, ficando né? para trás nisso. Não, você nunca fica para trás. Você sempre está à frente do seu tempo. Aliás, vários ouvintes o tempo inteiro escrevendo, elogiando os seus comentários, elogiando as suas análises, elogiando a simpatia que você tem com a gente quando a gente faz pergunta imbecil, e mesmo assim você dá um jeito de fazer parecer que ela foi inteligente e responde assim mesmo, Juliana. E aí, conta pra nós, como é essa que eu fiz, cantei uma musiquinha imbecil, imbecil não, tadinha, não, essa música é maravilhosa, mas eu cantando parece um bobão, mas fala do IPCA, Juliana. Hoje eu estou fora de casa, vamos ver se a conexão tá boa. Oi, Neg. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para o Oi. nosso E aí, ouvinte. Ju? Eu estou apurando hoje o IPCA, porque a inflação oficial do país veio alta, o número de fevereiro veio 0,84 e já se previa uma aceleração da inflação entre janeiro e fevereiro, porque fevereiro normalmente tem o reajuste das mensalidades escolares. Então, todo mês de fevereiro costuma ter esse peso que já é esperado todos os anos. Só que, além do reajuste das mensalidades, quando a gente olha aqui por dentro dos dados, o que preocupa é que, mesmo com a economia ainda difícil, né? As pessoas muito endividadas, os dados mostrando aí 70 milhões de brasileiros com nome sujo, endividamento subindo, você vê que a inflação ela demora a cair de forma mais firme, mesmo com essa dificuldade aí de renda, de consumo, porque se tem alguns preços que não param de subir. Então, por exemplo, tudo aquilo que é indexado no Brasil tem isso, né? Muita coisa é reajustada com base na inflação passada. Então, escola, plano de saúde, a gente traz uma memória inflacionária para esse ano. Então, aluguel, por exemplo, aparece aqui com reajuste. E o que a gente percebe é que, apesar de ter muita gente, obviamente, sem condição de pagar suas contas básicas, você tem uma desigualdade tremenda que faz com que uma camada de renda mais alta da sociedade tenha dinheiro para voltar a consumir. Então você consegue ver que alguns setores estão conseguindo repassar preços. Então, se eles aumentam o preço, é porque tem gente para consumir, senão não repassaria, né? É uma questão que a gente tem conversado muito de inflação. Não é possível que essa inflação seja de consumo, né? Porque não é uma inflação de oferta, né? De preços que ficaram muito caros por conta de pandemia, de guerra. Uma parte sim, mas outra parte, quando a gente olha aqui os dados de consumo, você vê que o consumo está crescendo. Então, as empresas que sofreram principalmente ali esse setor de serviços, restaurantes, as escolas sofreram muito, né? E agora, com a melhora da economia, elas estão aumentando o preço para poder recuperar as perdas. Então, Eneg, olhando aqui por dentro, você tem serviços ligados à educação que estão com reajustes acima até dos últimos anos, mas você tem, eu te falei do aluguel, serviços em geral estão em patamares altos. E uma coisa que me chamou a atenção, um economista aqui, olhando aqui os detalhes dos números, é que o setor de indústria ele começou a aumentar preço também. Isso é estranho porque normalmente eletrodomésticos, parte de informática, o pessoal está comprando menos porque é caro e depende muito de crédito, de juros. Só que você vê, se há um aumento agora de preços também de produtos industriais, você vê que quando você repassa preço, claro que você tem aumento de custos, né, e tal, mas normalmente você tem uma pressão de alta quando você tem gente que compre, né? Então, Oineg, uma coisa que é complexa da gente entender é como é que a inflação no Brasil é alta ainda, com tanta gente sem condição de comprar, né? Isso é uma coisa interessante, assim, nos remete
na época da hiperinflação, né? Tanta gente miserável, mas a inflação era muito alta. Então, a gente tem hoje o desafio no Brasil de jogar a inflação para baixo. Como é que faz isso? Ao mesmo tempo, sem fórmulas mágicas, fazendo com que o juro caia de forma artificial, porque isso pode gerar mais inflação, ao invés de ajudar as pessoas a pagarem dívidas, a sair ali dos problemas financeiros. E o número de hoje mostra que você tem ali uma dificuldade em puxar essa inflação para baixo, e o que está acontecendo é que ela cai muito lentamente, né? Então, é um desafio tremendo hoje, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Essa questão da inflação alta está sendo um trabalho árduo para poder conseguir puxar a inflação para baixo, ao mesmo tempo não piorar ainda mais a dificuldade econômica das pessoas. É isso aí, Juliana. Esse é um ponto que eu falava na abertura do Band News no meio do dia, que existe o mundo das discussões institucionais, do governo, poder judiciário, poder legislativo, reformas e tal, e o nosso mundo, né? E muitas vezes alguns números de lá a gente não entende muito bem, mas eles vêm para o lado de cá feito um tsunami. Inflação, taxa de juros, quando você vai ver a inadimplência, resultado disso tudo, quando você vai ver o volume de crédito que diminui, tem a ver com isso tudo que você falou, e sem crédito a gente não compra, sem crédito a empresa não produz. A gente vai ver a taxa de juros do mercado real, naquele relatório do Banco Central com as estatísticas de crédito, são assustadoras. Então, tudo isso que você está falando é muito importante. Juliana, existe, portanto, não vou tomar muito seu tempo, até porque o reloginho está rodando, mas eu queria te ouvir rapidinho. Os instrumentos e a eficiência da política monetária para atacar a inflação, que é o que você está falando, já foram mais diretos, ou seja, a capacidade do Banco Central, a capacidade das instituições de agir sobre a inflação décadas atrás já foi maior do que a que parece que está hoje, é isso? Essa sensação de que a inflação se tornou como aquela superbactéria, né? Um dragão mais poderoso, é o que está aparecendo? É esse sentimento que fica? É esse sentimento, sim. Você vê, nem os Estados Unidos estão com juros já apontando 6%, que para eles é inédito. Eles estão conseguindo puxar a inflação para baixo, também está caindo lentamente. Então, tem mudanças de padrão de consumo, tiveram mudanças estruturais nesse pós-pandemia, que o que a gente percebe é que as fórmulas matemáticas, as variáveis dela estão sendo alteradas. E aqui no Brasil, Eneg, a gente tem esse peso forte de produtos, de preços que são reajustados com base em outros fatores que não são diretamente ligados ao consumo. Só para finalizar, olha que tem um detalhe aqui no IPCA que me chamou a atenção, que aumentou de novo a conta de luz. Lembra que tinha caído porque o Congresso aprovou a redução do ICMS de combustível, de energia e telecomunicações? Aí o Supremo Tribunal Federal disse que não, que as empresas agora podem voltar a aumentar os impostos. Diz que estava errado isso, ou seja, a nossa conta caiu, a gente achou que ia ficar num patamar mais barato, mas se abrir sua conta de luz, já está, inclusive, pesando nessa coleta os tributos que estão voltando a subir agora na energia elétrica. Imagina, independente de quem está consumindo mais ou menos, a conta de luz já subiu e é um dos impactos da inflação. Então, a inflação é complexa, né, Eneg? Não é só demanda, né? Não é só consumo, mas tem outros fatores que estão pressionando para cima aí esse preço aí, realmente bastante preocupante. Vamos acompanhar a Juliana Rosa, Economia com você. Valeu, brigadão. E a gente volta a conversar na segunda-feira. Aproveita, você vai trabalhar no final de semana ou vai descansar? Vou descansar. Merecido descanso. Valeu, Juliana, obrigado. Beijo, bom fim de semana. Valeu, Ju. Até segunda.